Fala pessoas, dia 15/10, terça-feira, e vamos às notícias. Sexta-feira, vocês lembram, teve vídeo especial, não teve notícias. Ontem não teve vídeo, só exclusivo, né, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Mas hoje temos bastante coisa para falar. Eu vou até falar um pouco devagar, não vou correr tanto, que eu costumo falar muito rápido, porque tem muita coisa, a gente precisa conversar de forma delicada, devagar, porque existe uma briga absoluta aí na direita, e a gente vai ver aí todas as confusões. É muita confusão. Lembrando, para ajudar o canal, temos o link da Amazon, tanto no comentário fixado na descrição. Clicou, navegou e comprou e ajudou o canal. Sobre o vídeo exclusivo, teve muita Black Pill. É um vídeo complicado, arriscado, né? Me arrisquei muito fazendo esse vídeo, muita gente gostou, mas com certeza muita gente não gostou, falou que não concordou. Mas é aquela coisa, são informações essenciais, trabalhamos com fatos. E é isso, né? Infelizmente temos aí muitos cancelamentos, agressões, pessoal nervoso, falando que tá apoiando A, apoiando B. Eu sou um cara que eu não tenho nenhum tipo de partido, ligação com o político, você não me vê sendo indicado por ninguém, eu não estou longe de tudo e todos. Mesmo assim eu não escapei de críticas, né? Porque acharam que eu estou do lado A ou lado B. Sendo que, sinceramente, estamos longe aí de uma perfeição, ou longe de uma direita consolidada, firme e forte, que avança. A gente teve aí muitas derrotas, de 2022 para cá então nem se fala, perdemos bastante, e o pessoal está se cancelando, se batendo, e a gente vai conversar devagar, porque você vai ver que as coisas estão extremamente confusas, que eu assisto, eu vejo, eu olho, eu falo, como é que isso está acontecendo? Não estava todo mundo junto? Enfim, vamos devagar. Olha só isso aqui. Fortalecido nas urnas, PSD ganha tração para reivindicar mais poder. Se você não sabe, teve a maioria das prefeituras do PSD e alguns políticos como Nicolas, né? Como diz aqui, a tentativa de bolsonaristas como Nicolas Ferreira de tentar frear o crescimento do partido não prosperou, né? Nicolas falou do PSD 55, de tão perigoso que é, que o impeachment do Moraes não avançou por causa deles, etc, mas nada disso adiantou, porque os caras são muito grandes. O Nicolas tentou aí avançar para cima desses caras, demanda coragem, é uma coisa complicada, né? Os caras são muito poderosos. E aí eu vi toda a união aí, né, os acordos, e aí saiu essa notícia, eu fiquei olhando, eu falei, o que tá acontecendo? Tá muito confuso, ó, Bolsonaro atribui crise em São Paulo à sabotagem de Kassab e fala em reação. Falei, como assim sabotagem do Kassab, né? Aqui em conversa com aliados, conforme o antagonista apurou, Bolsonaro disse que tanto Silveira quanto Kassab têm trabalhado para que a crise energética seja prolongada ao máximo, justamente para que a crise seja utilizada contra a candidatura do Ricardo Nunes. Teve aí a tempestade em São Paulo, no vídeo exclusivo eu citei dos problemas, poda de árvore, Enel empurra para a prefeitura empurra para Enel, né? O povo no escuro, muita gente não está vendo esse vídeo porque está no escuro em São Paulo, tivemos aí 900 mil pessoas, agora já recuperou, tem 300 mil pessoas sem energia. Você imagina, comércios, estragando a carne, alimentos, tudo isso um grande prejuízo. E deveria ter feito o quê? A zeladoria na cidade, podar as árvores podres, fazer todo um levantamento, fazer todo esse cuidado, né? Para quando acontecer uma tempestade, como aconteceu, que foi absurda, não ter um estrago tão grande, né? Porque o que acontece? É árvore caindo em cima de fiação. E a Enel já falou que vai ter que fazer quilômetros. Muita gente ainda vai ficar sem energia só pelos reparos que terão que ser feitos. Mas quando eu vejo isso aqui, ó, Bolsonaro atribui crise à sabotagem, né, em São Paulo, a sabotagem de Kassab. Eu vejo, mas o Kassab estava do lado do Nunes no palco após aí a vitória do Nunes no primeiro turno, né, indo para o segundo turno. O Kassab tá lá do lado do cara, como assim? O Kassab está contra o Ricardo Nunes? Não estou entendendo nada. A saia justa a Kassab com o embate de Nunes e Boulos sobre Silveira. O que acontece? O Nunes falou pro Boulos, seu ministro, né, que é o ministro do Lula, que tá tendo esse problema aí, ó. Ministro de Lula culpa Bolsonaro por apagão em São Paulo e post tem apoio de Guilherme Boulos, né? O ministro de Lula rebate Tarcísio e critica Anel bolsonarista. No sábado, o governador afirmou que a concessão de energia elétrica em São Paulo é de responsabilidade do governo federal, mas aí o ministro Alexandre Silveira do Lula falou que é responsabilidade do governo anterior, né? Não é governo anterior. Tarcísio joga para Lula a crise energética em São Paulo e Silveira rebate, expondo que a omissão de Bolsonaro com a Enel que causou o apagão. Tarcísio e Silveira se acusam mutuamente por apagão no Enel, um empurrando para o outro. Aqui está o post do Alexandre Silveira sobre as falhas da Enel em São Paulo. Eu gostaria de lembrar ao governador Tarcísio que a atual composição da ANEEL, entidade responsável pela fiscalização da ANEEL, foi nomeada com mandato pelo governo anterior, do qual ele foi destacado integrante, né? Já jogou pro colo do Bolsonaro. Aí eu fiquei pensando assim, como assim, né, gente? A gente vê aí o Bolsonaro
teve todo o apoio do Nunes, o Nunes estava do lado do Kassab, muita gente, Kassab, Temer, Nunes, Rodrigo Garcia, não estava tudo ok? Do nada os caras começam a brigar. E por que estão falando isso? Estão querendo dizer que o Bolsonaro está chateado com o Kassab, porque o Kassab não está fazendo nada para proteger ou para defender, né, o Bolsonaro, e aí já acusa dele estar apoiando o Boulos. Muito estranho, né? A direita deveria ouvir mais Gilberto Kassab. Alguns jornais de direita falam que o Kassab é um cara que deve ser respeitado, que deve ser seguido. Muito estranho. E Tarcísio não deveria concorrer à presidência em 2026, diz o Kassab. Então o Kassab, além desses problemas todos, fala contra o Tarcísio, fala que não deveria concorrer, né? E o Kassab fala que o melhor projeto para o Rio é ter Paes como governador. Tá? Você vê a posição do Kassab muito estranha, mas não estava todo mundo unido? Primeiro da fila é Tarcísio, diz Valdemar Costa Neto sobre 2026. Eduardo Bolsonaro também é opção. E aí você percebe, né? O Tarcísio sendo apoiado pelo Valdemar Costa Neto e o Kassab não. É uma loucura. E ainda tem gente achando que tá tudo maravilhoso, que é tudo um plano, mas a confusão é tão absurda que tá fácil aí um ou outro trair. E o pessoal acha que tá tudo um grande plano, né? Malafaia diz que a diferença entre Bolsonaro e Tarcísio é o estilo, mesma coisa que Lula e Haddad. Então, o Malafaia chega, né, depois que deu aquele esculacho no Bolsonaro, né, puxão de orelha, fala que Bolsonaro e Tarcísio são bem parecidos. Só muda o estilo, né? Um, né, é mais enérgico, o Tarcísio é mais calmo. Mesma coisa de Lula e Haddad. Comparação meio estranha, né? De qualquer forma, o que eu queria resumir nisso tudo. Parecia que estava todo um acordo, tudo certo. Do nada, né? O Kassab, que estava do lado do Nunes, é dito pro Bolsonaro que está agindo contra o Nunes, né? E aí você percebe também que o Nunes nunca fica confortável do lado do Bolsonaro. Tem o Paulinho da Força, que a gente vai citar, acho que acredito nesse vídeo também, em questão do STF, da PEC. Tudo uma grande bagunça. E depois as pessoas ficam espantadas de ter briga, divisão, né? De aparecer outsiders, de começar a tomar espaço. E o pessoal começa a falar, não, é que você não falou aquilo, você tá apoiando. E o pessoal agindo, né, com emoção absurda. Eu falo, gente, a direita virou uma bagunça. Ela está, vamos dizer assim, os sonhos desses caras é ver uma direita cada vez mais enfraquecida, cada vez mais dividida e que o bolsonarismo cada vez mais fraco. E o que acontece? Com esse tipo de atitudes de conluio, de acordos, de proximidade, de apoiar um social-democrata, né? A teoria das tesouras aparecendo, o Centrão com muito poder, um Valdemar decidindo, aí chega um Kassab e fala, não, Tarcísio não, Valdemar não, Tarcísio sim, aí existe toda uma comparação, uma briga, é uma loucura. Poderia tudo ser muito mais assim, vamos dizer assim, planejado. Você pegar talvez até um partido, você não quer o PL, vai em outro partido, um partido menor, né? Tenta fortalecer um candidato com valores 100%. Não precisa nem ser 100%, mas que realmente não seja um centro-esquerda. Tudo seria muito mais fácil. Mas quando você fala isso, você é taxado de traidor. Você é taxado, você mudou, você está diferente. É o que mais escuta aqui. Será que é nós que estamos diferentes? É nós que queremos valores e aí candidatos decentes? Ou tudo isso é uma grande bagunça que não deveria estar acontecendo? Pois é, mas enfim, vamos em frente porque ainda tem o segundo turno, não vejo a hora de acabar, né? Achei que depois do primeiro turno as pessoas ficariam mais tranquilas, mas não, continua uma loucura, continuam essas brigas e líderes de direita priorizam derrota de Boulos para evitar novo Lula. Eu falo, o Boulos é o novo Lula e essa derrota com certeza vai atrasar muitos planos, tanto que o Lula aí fala que está abatido depois do primeiro turno, porque o Lula achou que tudo estava tranquilo, que ele ia conseguir avançar com Boulos aí, só que claro, o Lula está muito queimado, tem muitos problemas, a gente vai falar disso aqui, mas sim, o projeto Boulos, que é o Lula 2, não está tão fácil. Talvez ele vai ter que empurrar uma janja aí na próxima eleição, porque o Lula ele está debilitado, tá? O jeito que ele fala, tá chegando a uma idade que talvez ele não consiga mais ser presidente. E Boulos desembolsa mais 6 milhões para ter militância nas ruas. Tá aí, colocando dinheiro em milhões e milhões, e mudança de tom, elogios a Tabata e acenos ao eleitor de Marçal à entrevista de Boulos. Ou seja, ele vai ter o apoio da Tabata, como eu falei, mas mesmo assim a matemática não bate, talvez ele não ganhe. E ele tá até tentando chegar perto do Marçal. É aquela questão do
do desespero. É o que eu falo, não vai ser tão fácil. Ó. Boulos resgata estilo raiz e amplia indignação para atrair eleitor de Marçal. Só que aquela coisa, ó, Boulos é rejeitado por 92% dos eleitores de Pablo Marçal. Vai ser muito difícil resgatar. Marçal, em uma das lives aí, foi perguntado, o cara falou que vai votar no Boulos de birra e o Marçal próprio falou assim que não é para fazer isso, que não é o ideal fazer isso, não deve fazer isso. Ou seja, não vai conseguir. Esses 92% na hora H lá vai subir para 98%. Não vai acontecer, tá? Então, eu acredito na matemática que o Nunes é um cara que está muito mais próximo da vitória. Na primeiro Datafolha do segundo turno. Super bacana, diz Nunes após pesquisas. Boulos ainda vê cenário aberto. Mas a diferença é muito grande das pesquisas. Evento promovido por Globo, Valor e CBN, com a ausência de Nunes, Boulos faz perguntas para a cadeira vazia em debate. E por que estava vazia? Porque o Nunes muito provavelmente está tranquilo. E o que a gente teve foi um debate ontem, assistimos ao vivo, né, lá no meu canal da Twitch, ao estilo Marçal, provocações no debate da Band, rende a Nunes e Boulos cortes para as redes, né? Não teve estilo Marçal nenhum, é que nesses debates não teve regra nenhuma, colocaram lá documentos, puderam levantar, chegar um perto do outro, teve abraço, como você pode ver aí na imagem, né, eles sorridentes, mas teve um embate até que interessante, né? O Nunes, por ter esse problema da tempestade aí, o cenário todo ficou um pouco, né, complicado para ele. É justamente ele sendo o prefeito, o atual prefeito, todos os problemas, ainda mais com esse negócio do Enel, ficou muito pesado o debate para ele. Mas enfim, aparentemente isso não vai ser o suficiente para virar o jogo, tá? Então é aquilo. O cenário parece que está fechado, mas nunca se sabe. Se for algo diferente disso, a gente vai ficar bastante surpreso e vamos poder aí rever tudo o que a gente sabe, né? Ou confirmar certas coisas. Não vou falar muito, mas já cumpri meu dever na vida pública, disse Paulo Guedes sobre carga em São Paulo, né? Então, o que aconteceu? O Nunes, ele falou que se o Bolsonaro indicasse o Paulo Guedes participaria aí da prefeitura, a questão de contas, só que o Paulo Guedes falou que não quer mais. Depois de tudo que ele passou também, né? Que ele pegou o país com um problema gigante, que vocês sabem qual, e ainda entregou o Brasil no azul, com as contas positivas, Paulo Guedes fez um belo serviço e achou que tudo, vamos dizer assim, conseguiria a reeleição, conseguiria continuar com o trabalho. Com certeza Paulo Guedes se sente bem decepcionado e não quer mais participar. É compreensível de certa forma. A ala ligada a Ricardo Nunes defende agenda discreta com Bolsonaro, a gente até já falou disso aqui. Enquanto tudo isso acontece, o Boulos chegou a perguntar sobre o Bolsonaro, se ele fez certo, né, em certa época aí no seu mandato. O Nunes meio que ficou assim, né? Não elogiou Bolsonaro, não falou nada. Então você percebe que existe todo um receio da questão do Bolsonaro, o apoio dele. Enquanto isso, o Datena declara voto em Boulos contra o crime. O Datena, que é do PSDB, né? Que afirma apoiar Nunes, e o Datena vai contra o seu partido. De tão esquerda que o Datena é. Por isso que eu falo, esse negócio aí do Bolsonaro apoiar o Datena não vai funcionar comigo. Não apoia o Datena é um esquerdista extremo, tá? O cara é de esquerda. E muita gente ainda o defendeu da cadeirada lá, falou que estava certo. Eu não sei o que a direita pensa, mas enfim, de qualquer forma, governo Lula vai ampliar publicidade após eleições para driblar pessimismo popular com a economia. Como eu falei para vocês, o Lula achou que conseguiria fazer as coisas, só que tá muito ruim a situação. Você vai no mercado, seu dinheiro não rende, a economia está péssima, e o Lula, ao invés de fazer um trabalho melhor, mudar algumas coisas, diminuir impostos, lógico que não, vai ampliar publicidade. Vai ver se muda a opinião do povo, enquanto o churrasco mais caro, o preço das carnes tem a maior alta desde 2020, né? Você sabe o que aconteceu em 2020. Esse é o governo, onde não tem nenhum problema de saúde grave, mesmo assim você vê o negócio descendo a ladeira, né? Lula afirma que vai comprar novos aviões após susto no México, é um risco que a gente não pode passar. Problema na economia, ele tentando através de publicidade resolver as coisas, quer comprar um aviãozinho novo, né? Porque teve um probleminha lá, e o governo vai gastar 450 milhões para comprar terras ao MST, ou seja, quase $500 milhão. Muito dinheiro gasto e o retorno zero. Por isso que eu falo, você sabe o que é bilhão? Até mesmo na questão da prefeitura, o orçamento de São Paulo é a terceira maior renda aí, arrecadação da União. Então é muito dinheiro, preste bem atenção, tá? Lula disse que pedido de informação sobre compra de caças pelo Brasil é intromissão dos Estados Unidos.
Já falo pra vocês, né? Muita gente fala que o Lula está muito próximo dos Estados Unidos, mas qualquer coisa que acontece ele fica indignado com os Estados Unidos, né? E a Ucrânia pede ao Brasil que prenda Putin se ele comparecer ao G20. Você acha que o Brasil vai fazer isso aí? Olha só o que acontece. A Ucrânia critica a viagem de Lula para a Rússia a encontro com Putin. O Lula vai de encontro ao seu chefe, muito pelo contrário, vai prender nada, vai conversar lá e trocar umas ideias. Por isso que eu digo, Lula cita perseguição e presta apoio a Petro, alvo de investigação. Ele está próximo de todos os esquerdistas da América do Sul. Muitos vão falar que existe todo, aí vamos dizer, uma resistência do Lula, que ele tá mais pro lado dos globalistas, como diz aqui o procurador-geral da Venezuela, que acusa Lula de ter sido cooptado pela CIA na prisão, não é mais o mesmo. Só que você nunca vai ver um Lula chegando pro Maduro e criticando, xingando, falando que tem que ser derrubado. Isso tudo você não vê, enquanto o Maduro fica tranquilo lá. A Venezuela cancela passaporte de dezenas de ativistas e jornalistas, né? Nada é dito pelo Brasil. Brasil se abstém em votação sobre Venezuela no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Então tudo esse, quando eles falam assim, tem um atrito, é atrito besta, coisa assim que simplesmente não muda nada. É um atrito que é mais teatral, na minha opinião, né? Lula perdeu o capital político e há caminho aberto para ser enfrentado em 2026, diz a ACM Neto. E aí ele vem perdendo o capital político, tá? Vai perdendo a posição. E talvez, como eu falei pra vocês, o Boulos não está saindo junto do Lula. E eu falei, né? Eu acho que porque ele tá cada vez mais mal visto, não só no Brasil, mas no mundo também, tá? Agora vamos falar da questão da PEC. Ó. Lira indica a aliados que deve frear pacote anti-STF na Câmara, que é aquela PEC que passou na CCJ, que é a questão aí que para limitar, né, as decisões monocráticas, né? Mas não só o Lira, como Pacheco encontra Barroso e diz que não dará seguimento a uma das PECs anti-STF. Esse tribunal não fez nada mais, nada menos do que o seu dever de defender a democracia. Aí o Gilmar Mendes também fala dessa PEC. Não se mexe em instituições por interesse político. Barroso diz que a STF está sujeita a críticas, mas é contra mudanças por interesses políticos. Então você vê aí, existe toda essa movimentação, muito provavelmente não vai dar em nada, é aquilo que eu falo. Não, vamos fazer uma CPI, vamos fazer algo contra o STF, mas tudo termina no STF. Ministros monitoram deputados que votaram a favor do pacote STF, vão ficar de olho, tá? O próprio Dino aqui, quem julga é o Supremo, afirma Dino sobre PEC aprovada na Câmara, é eles que vão decidir se a PEC vai pra frente ou não, pelo visto. E olha só quem está a favor, Paulinho da Força aciona o STF para suspender PECs que limitam a corte. O cara que foi abraçado pelo Nunes lá, o Nunes venceu o primeiro turno, deu um abraço no Paulinho da Força e tá junto do STF. Essas coisas tem gente que não fala, mas aqui a gente fala, porque aqui a gente tá do lado da verdade. Difícil, né? Barroso e Toffoli palestram em evento patrocinado pela JBS, você sabe muito bem, né? A JBS vem voltando à ativa e tá tudo tranquilo, os caras não acontece nada. Não vejo perigo para impeachment de Moraes, diz Gilmar Mendes. As realidades aí que a gente tem que mostrar, porque a situação está cada vez mais complicada. Não existe mais um fronte, um enfrentamento. A direita foi nivelada por baixo. Você vê muito cara que era do MBL, vai sendo abraçado pela direita. Muitos caras que têm posicionamento. Muita gente da direita, né, batendo palmas para decisões, ou até para políticos que um MBL apoia, um Nando Moura apoia. O pessoal ainda chega no meu canal e fala, nossa, você tá diferente. Será que sou eu que tô diferente mesmo? Defesa de Daniel Silveira pede para Moraes autorizar trabalho fora da prisão e cita oferta de academia. Cara, trabalhando lá naquele local que ele não está satisfeito, essa oferta aí para trabalhar, né? Oferta de academia, talvez para tentar manter o shape. Enfim, aí você vê. Muitos foram esquecidos, a gente vê Daniel Silveira, mas tem muita gente, esse aqui ainda, vamos dizer, citado, porque foi um deputado federal, mas muita gente dos 1.700 presos teve sua vida completamente destruída, né? Muita gente deixou, não foram alertados, e aí aconteceu o que aconteceu. E eu falo, perdeu muito, a direita perdeu muito, mas teve gente então que perdeu a vida, você sabe muito bem. E olha só que inusitado, ó. Numa democracia, políticos podem ser ofendidos. Condenar cidadãos por chamarem ministro de Gordola e deputado de excrementíssimo é assinte à liberdade de expressão. Ou seja, a Folha defendendo tanto o Felipe Neto quanto o Monark. Que coisa louca, hein, gente? As coisas estão meio doidas. Enquanto isso, 6 mulheres já acusaram Silvio Almeida de assédio ou importunação sexual. Esse aqui, como eu falei, nem adianta, mas vai aparecer um monte de coisa contra ele. É aquilo que eu falo. Ele achou, provavelmente, que
estava numa situação muito confortável, né? E os próprios colegas o entregaram. Institutos poderão ser punidos por erros em pesquisas eleitorais. Isso aqui eu gostaria de conversar com vocês, porque vocês sabem muito bem que eu conversei e falei o quanto que as pesquisas foram bem assertivas. Você lembra muito bem no passado, né? As pesquisas jogavam em um resultado e o negócio é completamente errado. E aí foram as pesquisas cada vez mais desacreditadas. As pessoas não acreditavam mais nas pesquisas. Mas aparentemente alguma coisa vai mudar. Ou já mudou. Institutos poderão ser punidos por erros, né? E aí estão acertando tudo agora. O que será que aconteceu? Muito suspeito, né? SpaceX de Elon Musk recupera propulsor de foguete e pousa com sucesso no Texas. Eu falo pra vocês, eu sou um cara que detesta o algoritmo do X, né? Eu tenho 211 mil seguidores lá e o negócio integra para apenas 1000 pessoas, né? Mas esse negócio do foguete do Elon Musk é impressionante, é uma tecnologia inacreditável e ele tá aí correndo para conseguir o maior sucesso em questão de... Ele fala que quer ser o primeiro trilionário, ele quer robôs trabalhando, ele fala que vai ficar rico com isso aí, com robôs que conseguem fazer serviços braçais, então na questão intelectual fica com um ChatGPT, ou o Grok, que é o do X, e aí na questão de trabalho braçal, usarão os robôs do Elon Musk, que tem aí muitos satélites do mundo e tem bastante controle até de muitos países, sabe o que acontece em países. Enfim, vamos ver o que acontece então nessas eleições do segundo turno. A gente fez aí uma leitura da situação. Você vê, muita coisa bizarra, muitos nomes de esquerda, muito bater de cabeça, pessoal muito emocionado, né? Que eu realmente fiquei meio decepcionado com a situação. As pessoas não conseguem fazer uma leitura fria da coisa. Realmente, eles imaginam a sua opinião. Às vezes você fala um negócio completamente diferente, eles já imaginam. No X isso acontece absurdamente. Hoje mesmo teve uma briga ferrenha aí, as pessoas me bloqueando, justamente que eu comento uma coisa, o pessoal acha outra. Mas isso eu entendo, é tudo resultado do quê? Se a direita perder o rumo e começar a ficar louca e concordar com o Nando Moura, e concordar com o MBL, e ficar um negócio assim, você pode ter certeza, todo mundo perde. Muita gente desanima da política, desanima de se inteirar, de se informar. E só a esquerda fica lá, fica o Boulos tranquilo, né? Sinceramente, é muito triste tudo isso, mas vamos em frente, tá? Lembre-se de assistir o vídeo exclusivo, tá? Foi bastante importante aí, espero que vocês compreendam a minha posição. E vamos ficar aqui todos os dias. Por mais que nada dê certo, eu preciso lembrar vocês que em 2010, quando eu comecei esse canal, e eu enfrentei muitos esquerdistas, lutei contra as drogas aqui, né, no canal, falando mal aí de drogas, e por isso eu era cancelado extremamente por esquerdistas há 15 anos atrás, né? Depois eu comecei em 2013, 2014, falar da possibilidade, me perguntava da possibilidade do Bolsonaro um dia ser presidente. 4 anos antes, eu fazia vídeos, né, falando, olha, Bolsonaro vai ter que mudar alguma postura, vai ter que fazer um media training, fez um media training, fez um monte de mudanças, conseguiu chegar à presidência, mas é aquilo. Se tiver que voltar do zero, que voltemos do zero, que volte aí a estratégia, né? Mas por enquanto a situação tá muito louca, tá uma loucura absoluta, né? Tem muita gente que não concorda, mas vocês vão perceber que vai começar agora, e mais pra frente os caras aí que estão com esses acordos, vai começar acordos serem furados, como já aconteceu no passado, né? Como aquele acordo do Temer, do Moraes, que deu errado. Vamos ver, talvez eu esteja errado e tudo dê certo e todo mundo fique muito feliz. Infelizmente, eu acho que a teoria das tesouras está voltando com tudo. Mas enfim, vamos lá. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho. Lembre-se de ajudar o canal com o link da Amazon, tanto no comentário fixado e na descrição. Compre e ajude o canal. E a gente se fala em breve. Muito obrigado e até mais.